Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, demais deputados. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro continua mergulhada numa enorme crise que reflete a gravidade da situação do nosso Estado como um todo. Cada dia que passa são novos capítulos, novas decisões na Justiça, novas tentativas de dar resposta nessa casa, na maioria das vezes, respostas atrapalhadas. Hoje eu destaquei aqui durante a sessão que fiquei bastante incomodado com a petição encaminhada pela Procuradoria dessa casa à Justiça em resposta ao pedido de mandado de segurança movido pelo Movimento Unificado de Servidores Públicos Estaduais e que culminou na anulação da sessão que votou pela soltura dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Me indignei porque, além de faltar com a verdade sobre as dificuldades que foram encontradas pela oficial de justiça para adentrar nesse prédio, uma vez que inicialmente a segurança não permitiu a entrada dela e posteriormente a Guarda Nacional, em conjunto com a segurança da casa, a peça da Procuradoria dava a entender que a minha intervenção aqui no plenário havia causado tumulto e se referiu à minha intervenção como uma interrupção aos gritos do plenário. Eu fiz uma questão de ordem para que essa casa cumprisse a lei. Se tivesse cumprido, talvez a sessão não tivesse sido anulada. Se tivesse cumprido, talvez não tivesse que estar em mais uma frente respondendo sobre os equívocos encaminhados pela sua própria condução. Então é fundamental nesse momento que a atual mesa diretora, que os parlamentares da Assembleia, onde a gente está no meio de uma enorme instabilidade, tenham discernimento de que a Assembleia Legislativa não é instrumento político de nenhum grupo. Nenhum grupo pode se apropriar e falar em nome da Assembleia Legislativa se não for uma decisão encaminhada por alguma das suas instâncias coletivas. A Procuradoria deve ter mais cuidado nas peças que produz para não cometer equívocos que não só debilitem ainda mais os posicionamentos dessa casa diante da Justiça, mas que faltem com a verdade e que, como no caso especial dessa peça, pareçam querer transferir responsabilidades daqueles que conduziram a administração da casa durante aquela sessão para parlamentares que trabalharam pelo contrário, para que a sessão se desse de portas abertas e que não só contasse com a presença da população, mas que também, e especialmente, refletissem os anseios da população. É nesse sentido também que hoje os parlamentares da bancada do PSOL, junto com parlamentares do PCdoB, da Rede, do PT e parlamentares sem partido, demos entrada ao pedido de comissão de ética contra os 3 parlamentares dessa casa atualmente se encontrando em prisão. A peça apresentada pelo Ministério Público, quando do pedido da prisão desses parlamentares, é uma peça que torna público uma série de investigações, de indícios, de provas, de delações, de depoimentos sobre possíveis esquemas de corrupção envolvendo esses 3 parlamentares que ocupam espaços centrais aqui na Assembleia Legislativa: o presidente da ALERJ, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e o presidente da Comissão de Orçamento. Aliás, o presidente da Comissão de Justiça também era, até hoje, o presidente do Conselho de Ética. Era porque renunciou hoje ao Conselho de Ética. Então, essa representação feita pela gente, com mais 8 parlamentares, ela é fundamental para que essa casa possa se debruçar sobre esse problema, deixando, e de por omissão,
transferir as suas questões para os demais poderes. É uma oportunidade também para que esses parlamentares possam vir aqui se defender, para que as pessoas envolvidas nesses esquemas possam vir aqui também dar essa resposta. É fundamental que essa casa, nesse momento, tenha capacidade de, em primeiro lugar, não ignorar a gravidade do que está acontecendo. Portanto, instalar a sua comissão de ética, dar tratamento a essa representação e, ao mesmo tempo, dar continuidade a uma agenda para o enfrentamento dos graves problemas que assolam o Estado do Rio de Janeiro. Eu já falei aqui da necessidade, por exemplo, de darmos continuidade ao processo de impeachment do governador Pezão, de darmos continuidade à CPI dos transportes, não só para aprofundar as investigações sobre esses esquemas, mas também para fazer a leitura de como esses esquemas interferiram nos transportes públicos do Rio de Janeiro, para que a gente possa modificar os transportes públicos do Rio de Janeiro baseados no interesse público. A CPI das isenções fiscais, fundamental. Hoje, boa parte da nossa crise está relacionada com a perda de receitas. Somente a CPI das isenções fiscais vai nos permitir aprofundar uma radiografia dessas isenções e apresentar uma política de revisão que nos permita, ao mesmo tempo, a recuperação de receitas sem uma retração econômica, sem vivenciarmos uma ressaca dessa necessária revisão das isenções fiscais. Queremos que seja publicado e instalado a nossa CPI da saúde. A saúde do Estado do Rio de Janeiro permanece em crise. Até hoje, o Estado do Rio de Janeiro, nós estamos no mês 10, na metade do mês 11, aliás. Nós estamos na metade do mês 11 e até hoje a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro não pôde gastar sequer metade do seu orçamento relacionado ao ano de 2017. Vamos terminar mais um ano sem que o orçamento da saúde seja respeitado pelo governador Pezão. O resultado disso é crise nos hospitais, é crise no conjunto dos equipamentos de saúde, é a falta de repasse para os municípios. Visitamos o Hospital da Posse há poucos meses, vimos lá uma situação de um necrotério com a geladeira quebrada, corpos apodrecendo dentro de um hospital, ameaçando o hospital de contaminação. Um dos elementos que compõe a crise do Hospital da Posse é a falta dos repasses estaduais. É inadmissível que isso continue acontecendo. É inadmissível que isso continue acontecendo e o governo continue sem investir o mínimo constitucional em saúde. Ora bolas, se o orçamento caiu como um todo, não há razões para diminuir ainda mais o orçamento da saúde. Isso é criminoso, isso é revoltante, isso nos indigna. É fundamental que essa Casa Legislativa se debruce sobre diferentes projetos de lei. A gente quer votar aqui a redação final do nosso projeto que limita o fechamento de escolas no Estado do Rio de Janeiro. Não é aceitável que, em plena crise, quando aumenta o fluxo da população para as escolas públicas, quando a gente tem no Estado do Rio de Janeiro um quantitativo de jovens desempregados que é o dobro da média mundial. Todos sabemos que todos os estudos mostram jovens desempregados, na melhor das hipóteses, tendem a voltar para a escola ou para a universidade para aumentar a sua escolaridade e buscar uma reinserção no mundo do trabalho. Nesse momento, o secretário Wagner Wickel está fechando escolas em Niterói, em Caxias, em Valença, em São Gonçalo, na Baixada Fluminense. É inadmissível. E essa Casa Legislativa tem relação com isso. Ela pode estabelecer um freio nesse processo criminoso de fechamento de escolas. Então, senhora presidenta, deputado Eliomar Coelho, a nossa posição é de que a gente enfrente essa crise, de que a Assembleia Legislativa não se faça de indiferente ao que está acontecendo, até porque essa crise está diretamente relacionada a ela, abra a comissão de ética, apure os fatos apresentados nessa comissão de ética que trouxemos e apresentamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, mas que seja capaz também de dar continuidade a uma agenda
de enfrentamento desses esquemas e de enfrentamento dessa crise gestada pelo PMDB e que tem sacrificado em muito a população do estado do Rio de Janeiro. Fora Pezão, basta de PMDB.